No capítulo anterior, contei-lhe sobre a morte de minha mãe, meu breve noivado com Virgília, que me trocou por Lobo Neves, a morte de papai e finalmente a partilha, culminando na briga entre minha irmã, meu cunhado e eu. Pois é, senhores, brigamos até pela prataria da casa. Isso apenas 8 dias após a morte de papai. Éramos tão amigos e brigamos. Brigamos por causa da herança. Às vezes tenho dúvida se devo continuar as minhas memórias. Memórias de um defunto que sou. Se eu tivesse olhos, se eu fosse um ser vivo e não um morto, derramaria agora uma lágrima de saudade. Porém, essa é a grande vantagem da morte, que se não deixa boca para sorrir, também não deixa olhos para chorar. Na escola onde eu aprendi a ler, a escrever e a fazer travessuras, existia um professor muito solene, conhecido por todos como Ludgero Barata. O sobrenome Barata era motivo de eterna chacota entre os meninos. O mais terrível com o pobre professor Barata era um menino chamado Quincas Borba. Quincas Borba, de 2 a 3 vezes por semana, levava baratas mortas e colocava na mesa do professor Barata, na cadeira do professor Barata, na calça do professor... até no saco. Até no saco. Até no sapato do professor Barata. Pensaram besteira. Quincas Bob era um menino mimado, de boa família, bem tratado. Há muito tempo não o via, até que em certa ocasião, eu já com mais de 40 anos, encontrei um homem mal vestido, com roupas velhas, magro, acabado e com olheiras. Dizia-me que era um filósofo do humanitismo e que perto da sua obra as ideias de Zenon e Sêneca não passavam de brincadeiras de criança. A dor não existe, Braz. Tudo não passa de mera ilusão. Despediu-se de mim com um abraço apertado. Certamente foi o momento em que me roubou o relógio. Certo dia, recebi uma carta incrível, com um objeto não menos incrível. Meu caro amigo Braz, há um tempo tomei-lhe emprestado um relógio. Tenho a satisfação em devolvê-lo junto a esta carta. É outro, mas igual ao primeiro. Muitas coisas mudaram em minha vida. Não durmo mais nas escadarias da igreja. Contarei tudo pessoalmente se não me fechares a porta. Seu amigo... Joaquim Borba dos Santos. Quincas Borba. Logo Quincas Borba começou a frequentar a minha casa. Vinha, ficava há muito tempo. Falava, sempre a sua filosofia, o humanitismo. Muitas vezes almoçava comigo, comia e falava. A vida é o maior benefício do universo. Em certa ocasião, enquanto ele saboreava um delicioso pedaço de frango, dizia que a fome era um exercício, uma purificação necessária para o organismo. Enquanto ele falava da grande utilidade da fome, sozinho devorou meio frango. O vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas! Pobre Quincas Borba. Ele não só estava louco, como ele sabia que estava louco. Estava sofrendo. Morreu certo tempo depois, morreu em minha casa, sofrendo muito, mas jurando e repetindo que a dor é uma ilusão. O tempo passou. Certo dia encontro por acaso Virgília e seu marido Lobo Neves. Oi. Virgília havia se transformado na mulher mais linda do mundo. Percebi que depois de tantos anos eu amava Virgília. Sim, amava como nunca amei nenhuma mulher no mundo. Embora casada, Virgília seria minha. Comecei a investir no relacionamento com Virgília. Lobo Neves ficava à espreita. Pensei em fugir para longe, mas não era possível. Dona Plácida, uma velha amiga de Virgília, cedia sua casa e encobertava os nossos encontros. Lobo Neves, já desconfiado, mandou chamar-me com a proposta de que eu fosse seu secretário. Cargo que eu não podia aceitar. Por fim, Lobo Neves foi nomeado presidente de uma província e Virgília partiu com ele. Não a vi partir.
Mas a hora marcada eu senti uma coisa estranha. Alívio e saudade, dor, tristeza, tudo misturado, em partes iguais. Eu sei que, para satisfazer a fantasia de todos, eu deveria dizer que eu tive grande desespero, que derramei lágrimas e não consegui almoçar. Seria romântico, senhores, mas não seria biográfico. A partida de Virgília me deu uma amostra de viuvez. O tempo correu, passaram-se anos. Certo dia recebo a notícia da morte de Lobo Neves. Fui ao enterro, claro. No velório, ouço Virgília soluçar. Seus soluços tinham o som vago e misterioso de um problema. Virgília traiu o marido com sinceridade. Eu vi. Mas eu tive outros amores. Eugênia, por exemplo, que eu conheci linda aos 16 anos, era linda e triste. Ela tinha, assim, um defeitinho na perna, ela mancava um pouco e eu pensava, meu Deus, por que linda e manca? Era melhor que fosse feia logo. Eulália, Nhaloló. Era um apelido carinhoso. Minha irmã se encarregou da candidatura conjugal. Mas aí veio a febre amarela e meu noivado findou no epitáfio. Aqui jaz Eulália Damasceno de Brito, morta aos 19 anos. Orai por ela. Já fui um belo rapaz, belo e audaz. Mas a realidade veio encontrar-me devorado pelos vermes. E o que é felicidade, senhores? Felicidade é como um par de botas apertadas, que apertam os pés e depois desmortifica-os. Eis um bom exemplo de felicidade. E o que é a vida, senhores? Senão uma errante pensante. Cada pedaço da vida é uma edição que corrige a anterior e que será corrigida até a edição final que o editor dá aos vermes. Vida sem luta é como um mar morto no organismo universal. Digam o que quiserem os hipocondríacos, mas a vida é uma coisa doce. E não há mendigo que troque a sua miséria pela morte. E que a maior das desgraças é não nascer. As pessoas de alma sensível talvez me chamem de cínico. Cínico eu? Essa injúria deveria ser lavada a sangue. Como se sangue lavasse alguma coisa em nosso mundo. Meu cérebro foi como se fosse um palco, no qual se deram peças de todos os gêneros. O drama sacro, o drama piegas, a comédia, as bufonerias, um pandemônio, almas sensíveis, uma barafunda de coisas e pessoas, onde se via de tudo. Desde a rosa de Esmirna até a ruda do teu quintal. Desde o leito magnífico de Cleópatra até o recanto da praia, onde o mendigo tirita o seu sono. Não somente a atmosfera da águia e do beija-flor, mas também a da lesma e do sapo. Não, almas sensíveis, não me chamem de cínico. Um dia pela manhã, a passear pela chácara, pendurou-me uma ideia. Era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto antipocondríaco destinado a aliviar a melancólica humanidade. A verdade é que eu queria ver impresso nos jornais, folhetos, esquinas, caixinhas de remédio o nome Emplasto Brás Cubas. Porém, foi nesse momento que contraí a pneumonia. Virgília veio visitar-me. Estava linda como sempre. Já eu sabia que seria devorado pelos vermes. Em um delírio via a figura de Pandora, onças, mulher, natureza. Foi assim que depois de um intenso delírio, eu morri. Sem me fazer valer o emplasto Brás Cubas que criei. Por isso eu digo que a minha vida foi de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade que ao lado dessas faltas, coube-me a fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Somadas umas coisas às outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra e que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério,
Achei-me com um pequeno saldo, que é a última negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a criatura nenhuma o legado de nossa miséria.